Bom, agora sim. Gente, boa noite. Então, como hoje a gente vai falar mais rapidinho, não vou perder tempo, preparei um roteirinho aqui, depois... E aí, nesse roteirinho, eu fiz algumas transcrições aqui, né, de trechos da Bíblia que eu vou conversar com vocês. E aí, se alguém tiver interesse depois, pede para... Érica, faz um e-mail lá. Aliás, tem, né, o e-mail lá do HP do Gmail. Sim, tem. Escreve aqui, coloca aqui. E aí, Tá bom. quem quiser depois, para eu mandar o material, manda um e-mailzinho para lá, que aí eu repasso para vocês, tá? Sugestão também, se tiver aí uma Bíblia na mão, ou puder abrir uma outra janela, tem muita Bíblia online aí, que aí eu vou fazendo referência aqui aos textos, e vocês podem acompanhar comigo. Primeiro tópico aqui, que eu separei para gente, é o seguinte: qual o motivo dessa live no contexto do nosso projeto, né? A ideia do nosso programa aí de desenvolvimento pessoal, profissional, acadêmico. E como eu coloquei para vocês, eu sempre vou bater nessa tecla, tá? Botei lá na primeira live, coloquei por escrito lá no grupo, e quando a gente fizer a live de continuação, né, da primeira, é o nosso ponto de partida, né, que foi onde a gente parou na primeira, que é o seguinte: a gente tem que ter sempre na nossa mente que os resultados que a gente busca alcançar, eles vão ser sempre influenciados, né, diretamente pelo nosso comportamento, né? Só que eu tenho que admitir mais gente aqui. Eles vão ser sempre influenciados pelo nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele vai ser afetado diretamente pelo nosso ambiente externo e pelo nosso ambiente interno. Então, esse é um ponto que a gente vai trabalhar o tempo inteiro, né? A gente vai estar sempre focando para isso, como que o ambiente ele vai afetar, influenciar o nosso comportamento, seja positivamente, seja negativamente. Quando a gente fala em ambiente externo, a gente está falando das pessoas que a gente convive, né, e quando eu falo de pessoas que a gente convive pessoalmente, pessoas que a gente convive virtualmente, pessoas que a gente ouve, pessoas que a gente lê, né, e também o ambiente no sentido de lugar, né, o lugar que eu trabalho, como que é a sala, o meu ambiente de trabalho, como que é o meu ambiente de estudo, como que é a minha mesa de estudos. Então, nesse contexto aí de ambiente externo, a gente vai ter muita influência no nosso comportamento, e também no ambiente interno, né, que esse ambiente interno a gente conversou um pouquinho no final da primeira live, vamos falar bastante dele na próxima, que é a influência que a gente tem desde de caracteres genéticos, né, que a gente recebeu aí, inclusive quando fala de reprodução celular, quando a gente estava ainda dentro do útero das nossas mães, etc. A gente vai falar de ambiente interno também nos engramas, né, naquelas unidades biológicas de memória, que a gente já conversou um pouquinho. A gente vai falar de influência do ambiente interno no comportamento com relação a neuromediadores, né, e também com relação a hormônios. Mas um dos aspectos que é muito importante nessa questão da modulação do nosso comportamento, quer dizer, eu falei, resultado influenciado por comportamento, né? Esse comportamento ele vai ser afetado pelo ambiente externo e interno. No ambiente interno, a gente vai ter muito forte a questão das emoções, né? O mental de modo geral, né? Quando eu falei para vocês desde o início de equilíbrio mente, corpo e espírito, toda vez que eu falo mente, vocês podem reparar que eu coloco entre parênteses ali, quando eu escrevo mente, eu coloco racional e emocional, né? Eu coloco lá dentro do mental um aspecto fisiológico, cérebro, funcionamento do cérebro, máquina, e dentro do mental fisiológico e o outro psicológico. E no psicológico eu divido, né, em racional e emocional. Então, nesses dois tópicos, racional e emocional, a gente vai ter uma influência muito grande daquilo que a gente chama de crenças centrais, né? Essas crenças centrais, elas são aqueles pensamentos automáticos, aquela parcela de informação que a gente traz desde a nossa infância, e aquilo vai ficando gravado ali
e essas crenças centrais, elas acabam influenciando as nossas emoções, influenciando o nosso intelecto, a nossa forma de associar, de raciocinar, né, as informações que a gente absorve do meio em que a gente está, e isso acaba afetando o nosso comportamento, obviamente, né? Então, de uma forma muito resumida, se eu sou uma pessoa que desde a minha infância eu fui criado ouvindo palavras negativas, ainda que na forma de brincadeira, né? Brincadeiras que vinham da mãe, do pai, quer dizer, dos nossos primeiros modelos, é natural que a gente vá crescer se sentindo muito mais limitado, né, do que a gente poderia ser se nós crescêssemos dentro de um ambiente em que somente palavras positivas, palavras de valorização, palavras que apontam as nossas virtudes, né, que esse ambiente ele nos colocaria numa posição emocional e racional, né, que assim, nos permitiria ter um comportamento muito mais produtivo, né, e alcançar resultados muito mais positivos. Então, eu não sei se vocês já assistiram, eu acho que é na Netflix que tem um especial do Arnold Schwarzenegger, eu acho que chama Arnold, talvez, alguma coisa assim. Bom, não preciso nem explicar quem é Arnold Schwarzenegger, eu acho que independentemente de eu ter curtido na minha infância, né, os filmes dele, eu acho que é uma pessoa que todo mundo conhece. São 3 episódios, e o Arnold Schwarzenegger, ele foi uma pessoa que foi muito bem sucedida, cada episódio foca numa área da vida, nas 3 áreas que ele se propôs a ser bem sucedido desde a infância. E é interessante, esses dias eu estava vendo uma entrevista de um amigo de infância dele, essa entrevista não aparece no documentário, dizendo que ele, desde criança, esse amigo dizendo que o Arnold Schwarzenegger, desde criança, dizia que ele seria o ator mais bem pago de Hollywood, que ele seria casado com alguém da família Kennedy, com uma mulher da família Kennedy, e que ele seria Mr. Universo e Mr. Olímpia. E esse documentário mostra, né, no primeiro, como que foi o processo dele de desenvolvimento pessoal até alcançar o topo do esporte. Depois, no segundo, quando ele resolveu ir para o cinema, e foi recebido em Hollywood com preconceito, porque não conseguia nem falar inglês direito. E depois, no terceiro, quando mostra que ele chegou a ser governador reeleito da Califórnia, que é um estado relevante nos Estados Unidos, e ele um estrangeiro, nacionalizado, né? Então, assim, quando a gente pega esses depoimentos de infância e pega ele contando e outras pessoas contando como que as crenças centrais dele sempre foram no sentido de um programa claro, definido, focado nas potencialidades e afastando qualquer tipo de pensamento limitante, a gente percebe que isso faz uma diferença. Quando a gente conversa com pessoas bem-sucedidas, e aí vocês podem pegar pessoas bem-sucedidas de qualquer área, vocês vão ver que elas sempre tiveram esse tipo de cuidado, né? O cuidado de se afastar de pessoas negativas, de se afastar de ambientes onde os valores são diferentes, e ter um foco, né? E trabalhar com as suas potencialidades. Lá mais para frente a gente vai falar da psicologia positiva, né, quando eu entrar nesse aspecto, não na live de hoje, mas nas lives regulares, para mostrar até como é que surge a psicologia positiva num contexto da psicologia tradicional, e falando assim muito por alto, a diferença básica vem justamente da percepção de que havia uma necessidade de se desenvolver uma abordagem psicológica que focasse não nas dificuldades, não em eventuais transtornos, mas sim nas potencialidades, né, nas forças de caráter, como que a gente pode pegar desde uma criança e fazer com que ela se desenvolva cada vez mais, alcançando o seu máximo, não por meio de repressão, mas por meio de estímulo, tá? Então, dentro desse nosso contexto, do nosso programa, essa live aqui, ela vai ser a primeira que a gente está entrando no aspecto espiritual, aproveitando aí a temática da Páscoa, né, que muita gente fica envolvido, né, com essa coisa, tem a parte comercial, tem a coisa de dar chocolate, ovo de Páscoa, Rebeca, lá na academia, né, foi uma semana, né, cada uma das atividades lá, o pessoal do jiu-jitsu levou ovo de Páscoa para as crianças ontem, aí vocês também fizeram outras atividades, né, e tal, enfim, e a gente acaba que, né, nesse aspecto comercial, a gente perde completamente a essência, né, da mensagem da Páscoa.
E como acaba acontecendo com o Natal também, né? E, enfim, para aqueles que já têm uma experiência, vou colocar assim, né? Não é nem um conhecimento, mas uma experiência, porque mais do que conhecimento acerca das coisas de Deus, né, das coisas espirituais, a experiência é muito mais importante, né? É o que tem maior valor. Então, a ideia aqui é a seguinte, a gente vai trabalhar esse aspecto agora espiritual, mas lembrando que um dos objetivos é focar justamente nas crenças centrais, tá? Naqueles pensamentos automáticos que colocam a gente para baixo, que impedem a gente de ser a nossa melhor versão. Então, a ideia é usar essa temática de hoje como uma ferramenta, né? A ferramenta espiritual, para mim, é a mais poderosa. E aí eu já começo aqui citando para vocês, se estiverem com uma bíbliazinha aí aberta, abram lá em Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou transcrever aqui no chat. Esse aqui é a essência de tudo para a gente aqui, dentro do nosso programa. Olha só o que fala aqui. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o primeiro ponto é esse. Este é o culto racional de vocês, tá? Quando a gente fala aqui no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, né? A gente, eu não sei se todos vocês têm conhecimento, assim, da Bíblia, mas Paulo, ele era um judeu que chegou a perseguir os cristãos, mas perseguia assim, ele era o judeu mais sanguinário de todos, né? Perseguia para que fosse aplicada ali a lei de Moisés, para que os cristãos fossem julgados, condenados e mortos, né? Por blasfêmia, enfim, pelas interpretações que faziam à época, né? Sobre a mensagem cristã. E Paulo, na verdade, nesse período não chamava Paulo, chamava Saulo, e ele teve um encontro, né? Num momento que ele estava perseguindo os cristãos, ele teve um encontro com Cristo. A Bíblia conta que ele ficou cego e ouviu uma voz no céu, né? Dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daí, Deus trabalhou no coração do então Saulo, né? E quando devolveu a visão a ele, Paulo se converteu ao cristianismo e passou a se chamar Paulo, né? E passou a ser aquele que, justamente por conta do seu conhecimento, da sua cultura, Paulo era uma referência, né, para os judeus. Ele passou a ser muito utilizado, muito usado por Deus para levar a mensagem da salvação que antes era destinada aos judeus para levar aqueles que não eram judeus, né, aos chamados gentios à época. Então, Paulo na verdade, para nós aqui que não somos judeus, Paulo é o grande mensageiro, né, da mensagem de Cristo. Então, todas as cartas que Paulo escreveu, vocês podem ver que evangelhos são 4, né? Paulo foi, assim, muito usado por Deus para levar a mensagem àqueles que o receberam, né? Porque a Bíblia fala, né, que Jesus, quando veio, ele veio para firmar uma nova aliança com os judeus que tinham se afastado de Deus. Só que os próprios judeus rejeitaram, né? Rejeitaram Cristo. E aí os gentios não. Os gentios não só aceitaram, como buscaram, né? Buscaram espontaneamente, porque uma coisa que é interessante e que a gente vê isso hoje em dia até de uma forma distorcida, se você pegar todas as passagens na Bíblia relativas a Jesus, vocês vão ver que Jesus nunca foi na porta de ninguém, nunca bateu na casa de ninguém e falou assim: eu vim aqui trazer uma mensagem para você, né? Ele ia andando, sendo ele, realizando sinais, e as pessoas queriam ouvir, né? As pessoas vinham atrás, as pessoas que o buscavam. E é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar mais a fundo a Bíblia, a gente vai vendo que tem várias passagens que ele deixa claro isso, né? Que quando fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Na verdade, assim, a mensagem ela está aberta para todo mundo, mas até Jesus diz assim: olha, os que são meus, aqueles, o meu Pai preparou para que viessem até mim, né? Então, não que às vezes a gente vê assim, as pessoas tentando converter na marra os outros, né? Levar uma mensagem: eu vou evangelizar, e começa a querer gritar, tentar falar mal da fé dos outros, enfim, esse tipo de abordagem, e isso não é sequer compatível com a mensagem cristã. Então, o primeiro tópico, esse aí do versículo 1, né? O nosso culto, ele é racional, não é para ser uma coisa louca,
passional e sair por aí falando igual um maluco, enfim, é racional. E aí o segundo ponto que é interessante aqui é não se amoldem ao padrão deste mundo, né? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, para que a gente possa ser capaz, aqui está falando de uma capacidade de experimentar, não é de entender, não é de conhecer, mas é de experimentar e comprovar essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, né? A gente precisa transformar a nossa mente de modo racional. E é isso que a gente está se propondo a fazer aqui. Tranquilo? Como eu disse, não é uma pegada de religião específica, tá? E aí eu quero sugerir depois que vocês leiam o livro de Romanos, capítulo, deixa eu só pegar aqui, capítulo 14. Romanos capítulo 14. Isso aqui é muito legal de ler, cara. Tem muito cristão que estraga a mensagem do evangelho, faz com que pessoas se afastem da mensagem do evangelho, porque 14 simplesmente não leram esse capítulozinho aqui. O que tem de interessante nesse capítulo? Basicamente, a gente tem ali uma questão, né? Você tinha os judeus não convertidos e os judeus convertidos. E aí nas leis, né, nas leis de Moisés lá, a gente tem aquela coisa, não pode comer determinado tipo de alimento, não pode adotar determinadas condutas, etc, etc, etc. E aí alguém pergunta, né, se é certo comer determinado alimento, se não é certo comer um determinado alimento. E aí, o que a gente vê aqui Paulo tratando, né, que é muito interessante. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. E aí ele continua. Então aqui é uma passagem muito legal para a gente ver o seguinte, cara, que não é a gente que tem que julgar o que é certo, o que é errado, não é a gente que é detentor de algum tipo de conhecimento que vai garantir que a gente vai ter uma convivência maior com Deus ou não vai ter, né? Esse capítulo aqui de Romanos, cara, ele é perfeito para a gente sugerir para aquele pessoal mais fervoroso, aquele pessoal que sai criticando, né, a forma como cada um professa a sua fé. E porque no fundo, cara, Deus já escolheu quem vai conviver com ele depois que a gente sair daqui, e é isso que importa, né? Não é a gente que define, a gente não consegue ser juiz nem da gente mesmo, imagina se a gente vai conseguir julgar os outros, tá? Voltando aqui, então, na sequência, a ideia aqui é a seguinte, como é que a gente fala de Páscoa? Quando a gente fala de Páscoa, a gente fala do quê? Páscoa é se a gente for, é uma passagem, né? Uma saída do velho para o novo. Se a gente pegar aí a Páscoa dos judeus, que eles comemoram, né, e celebravam, estavam a celebrar justamente nesse período da história em que a gente teve aí a crucificação de Cristo, a Páscoa dos judeus era aquela festa de comemoração da libertação do povo de Deus, né, da escravidão do Egito. Então, tanto que eles têm lá um ritual que eles fazem até hoje, né, eles comem umas ervas amargas, que é para lembrar justamente da amargura que era a escravidão, enfim. E a nossa Páscoa, a Páscoa que a gente celebra, é a Páscoa cristã, que também está falando de uma libertação, também está falando de mudança, de sair do velho para o novo, né? De libertação, agora não da escravidão física, mas de uma escravidão espiritual, uma escravidão que nos associava, que nos prendia a um pecado, que era um pecado que nos mantinha afastados absolutamente de Deus, né? Absolutamente de Deus. E quando a gente fala, bom, peraí, a gente estava afastado absolutamente de Deus, e aí a gente pega que essa Páscoa, ela vem a gente celebra essa Páscoa para celebrar justamente esse momento de libertação,
daquilo que nos afastava absolutamente de Deus, significa que a Páscoa ela reproduz, né? Ela nos lembra uma situação que permitiu justamente essa nossa reconexão com Deus. Mas para a gente falar de reconexão com Deus, uma coisa que é legal é a gente tentar lembrar, e aqui a gente já vai começar a mexer com as nossas crenças centrais, né? Porque normalmente a gente tem, já que a gente se afastou de Deus por completo, e quando eu falo afastou de Deus por completo, gente, não é, não, mas eu gosto de ler aqui a Bíblia, eu gosto de não sei o que, eu tô falando de afastar mesmo, do espírito, não tá desconectado, né? Não ter conexão. A gente lembra daquele desenhozinho da primeira live, do aquário, do peixinho? A gente tá dentro do oceano, que é Deus, e com um aquário, então a gente está vendo tudo, a gente vê o que acontece, mas a gente não sente, né? Não experimenta de modo real. Então, para a gente poder lembrar o que é estar com Deus, a gente precisa voltar lá no Gênesis e ver como é que a gente foi criado, né? Como que Deus criou a gente e para que ele criou a gente. Isso é importante pra caramba, porque a partir do momento que a gente quer renovar as nossas crenças, né, a gente quer pegar esses pensamentos automáticos que colocam a gente para baixo, que impedem a gente crescer, a gente precisa ter conhecimento, convicção plena de que a gente não foi criado para isso. A gente não foi criado para ser o que a mãe da gente disse para a gente que a gente ia ser, o que o pai da gente disse que a gente ia ser, o que os nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nosso namorado, nossa namorada, enfim. A gente foi criado para ser o quê? Então a gente vai lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Só que estou admitindo gente aqui, tá? Só um pouquinho. Aí o 27, ele renova a mesma afirmação do 26. Ele diz, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Tá? E aí, quando a gente pega aqui, então, olha, 2 vezes seguidas está dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Tá? Em seguida, ele vai colocar aqui para que a gente foi criado, né? Ele diz, domine ele. Aí ele fala isso no Gênesis 1, ele vai falar isso em Gênesis 2 de novo. Mais para frente, ele fala de novo sobre dominar. E aí, a gente pega aqui também, olha o que é, como que é a vida de quem, criado à imagem e semelhança de Deus, está em harmonia com Deus, né? Ele diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, de novo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E aí, em Jeremias 17, diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha só que forte, no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, cara. Isso que? Aquele que é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, né? Diz lá em Jeremias. Um outro ponto que eu acho legal de destacar aqui no Gênesis, depois que vocês forem ler com mais calma, é que quando vocês começam a ler ali a história da criação, a partir do terceiro dia, tudo que Deus cria, no final daquele dia, diz assim, Deus viu que era bom. Aí Deus criou não sei o que, fez aquilo, outro, e Deus viu que era bom. E aí, e Deus viu que era bom. Mas depois que ele cria o homem, gente, e ele cria a sua imagem e semelhança, né, lá no Gênesis 1:31, diz assim, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. E aí depois Deus descansou, no sétimo, né? Então você vê que, assim, dois pontos aqui que são legais, né, de a gente colocar. Primeiro, Deus descansou não foi porque ele estava cansado, vocês concordam? Vocês já imaginaram Deus onipotente, onipresente, onisciente, cansado? Então por que Deus descansou? Bom, porque já tinha completado a obra, né? Quando a gente termina o que tem para fazer, a gente vai lá e tá sem ter o que fazer, vai lá e descansa, né? Agora, o legal é que ele só descansou, cara, ele só completou a obra depois que ele criou um ser que era a sua imagem e semelhança. Ele foi fazendo, e tudo era bom, porque tudo que Deus faz é bom.
Mas quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou naquilo que ele tinha criado, ele viu que era muito bom. Isso, cara, isso é muito forte para a gente, quando a gente se reconecta com nossa essência, com aquilo, com quem nós somos, como nós fomos criados e por que nós fomos criados, cara, a gente começa a mudar a nossa forma de encarar a nossa realidade, né? Principalmente de encarar a nossa essência, né? Nós fomos feitos de imagem e semelhança e nós fomos feitos para dominar, beleza? Só que o que aconteceu, né? É o segundo tópico aqui. Quem nos tornamos com a queda e a separação de Deus? Deus disse assim, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Está lá no Gênesis 2, capítulo 16, tá? Mas ele falou, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. E aí acabou, vocês conhecem a história, né? Uma coisa que é interessante, assim, para refletir depois com calma, Deus nunca falou para Eva não comer, né? O fruto da árvore do conhecimento. Ele falou para Adão. Na verdade, Adão deu mole, foi quando... Adão não foi lá também, Adão até era obediente, mas a partir do momento em que Eva comeu e levou para Adão, aí Adão comeu. Agora, olha o que acontece quando há essa desobediência, e essa não é uma desobediência pela desobediência, mas é uma desobediência pela desconfiança, né? Porque, assim, se Deus disse, se você comer, você vai morrer, cara, não é o pecado mesmo aí, cara, não é você, eu vou comer porque eu vou desobedecer e eu quero morrer. Não, isso seria desobediência pura. Aqui o ponto principal é a desconfiança de Deus, né? É você retirar a sua crença, aquela parte ali do Jeremias que eu falei, né? Bendito o homem que confia no Senhor. Então, a partir do momento em que eles foram lá e resolveram comer de um fruto, eles desconfiaram de Deus. Porque, não, será que Deus está falando a verdade mesmo? Né? Será que se eu comer eu vou morrer? Porque quem é que é doido? Se você comer vai morrer. Então eu vou comer? Então eu vou morrer. Né? E aí, a partir desse momento, o que aconteceu? Diz a Bíblia que os olhos deles se abriram, né? Óbvio, se abriram para o conhecimento do bem e do mal, né? E a partir daí, uma coisa que é muito forte, que alcança, que afeta a gente até hoje, né? Diz assim, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Cara, e fiquei com medo, quer dizer, antes disso não existia medo. A criança, quem tem filho aí sabe, né? A criancinha que ainda não tem maldade, que ainda não tem conhecimento do bem e do mal, cara, ela sobe no armário e se você disser pula, ela vai lá e pula. Ela não tem medo, ela pula no seu braço, ela confia em você, né? Ela também não tem medo de passar fome. Quando vai chegando a hora da comida, ela já vai chegando perto da cozinha, da sala, ali onde ela come, porque ela tem confiança absoluta que vai ter comida ali. Ela sabe que a roupa dela tá lavadinha, passadinha, né? Então, assim, isso era como a gente vivia, né? No Éden antes. Éden significa paraíso, né? Prazer, né? Enfim. Então, a partir do momento em que há essa separação do homem com Deus, né? Essa desconfiança, cara, a gente passa a sentir medo, né? E isso gera uma consequência muito grande, né? Tanto que chega a ponto de Deus dizer assim, mais para frente, lá no 17, né? E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Cara, é muito forte isso, né? Porque aqui Deus está dizendo que quando acabasse, eles iam morrer, né? Tipo assim, o seu corpo vai viver, você vai ralar pra caramba para existir, para sobreviver, e quando chegar no fim, você vai morrer e vai voltar para o pó. O que eu tirei da terra vai voltar para a terra. E acabou, Deus não falou mais nada. Sendo que lá no início do Gênesis, a gente sabe que Deus fez o homem da terra e soprou, né, no seu nariz o espírito, né, o seu espírito, o espírito de Deus. Então, a partir desse momento, aí ele vai. A Bíblia diz que Deus faz roupas de pele para vestir Adão e Eva, eles estavam cobertos com folhas de figueira, né? E essa questão da figueira, ela é muito representativa em toda a história da Bíblia, justamente porque ela está associada com esse pecado, né, original, com essa separação de Deus, e ao mesmo tempo,
para Deus fazer roupa de pele, Deus teve que matar algum animal inocente para poder cobrir esse pecado de Adão e Eva. E a partir daqui a gente já tem, né, o derramamento de sangue de um inocente, de um ser vivo puro, criado por Deus para ser puro, para poder pagar por um erro nosso, né? E aí Deus dá a sentença, né? Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre, né? Então esse é o ponto principal. A partir desse momento, o que a gente vê hoje, né? A humanidade, cara, cada vez mais a gente se perde na busca de conhecimento, cada vez mais a gente se apega ao nosso ego, cada vez mais a gente acha que não precisa de Deus e não percebe que cada vez mais a gente sofre, cada vez mais nossa vida é vazia, cada vez mais a gente tem medo, né? E cada vez mais a gente abre espaço para esse tipo pensamentos que reforçam isso, né? Reforçam que a gente não tem uma identidade com Deus, que a gente não tem uma essência divina, que a gente não foi criado para dominar. E aí a gente passa a permitir que entre na nossa alma, né, na nossa mente, no nosso coração, mensagens negativas, né, limitativas, essas crenças que impedem a gente, né, é a doença, você é assim, pessoas que amam a gente, né, às vezes falam assim, ah, não, você é muito tímida, ah, não, você não leva jeito para esporte, ah, não, você tem dificuldade para aprender, tipo, ou quando não fala direto, fala para amiga, fala para o parente, ah, é que ela tem dificuldade para se comportar, é que ela é muito agitada, e aí a gente vai permitindo, né, que os outros, mesmo aqueles que nos amam, e ainda é pior, né, porque os que nos amam é que a gente dá muito mais legitimidade para falar, né, e isso acaba crescendo na gente, deixa eu só autorizar mais uma pessoa aqui, ah, é uma Juliana, não sei se é a minha Juliana, mas enfim, vamos lá. E aí, a gente passa a se tornar, então, o quê? Dependente do próprio suor, né? Como eu disse ali. Agora, olha o que Jeremias diz, também o profeta Jeremias vai falar lá em 17, capítulo 17, 5. Assim diz o Senhor, o oposto, lembra? Bendito é o homem, né, que ele falava, que confia no Senhor, agora ele diz, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, esse maldito homem confia no homem, ele serve tanto para quando a gente pensa em confiar em outras pessoas, né, e não em Deus, mas também quando a gente confia na própria carne, né? Quando a gente coloca nosso conhecimento, a nossa vivência, a nossa experiência e as nossas verdades, né, e as nossas certezas, e é isso que eu preciso, né, para crescer e para seguir em frente. Vamos lá. Dependente do próprio suor. Aí eu coloquei aqui, vocês aqui, tá, que estão aqui comigo, vocês viram, eu chamei lá num grupo de 120 e tantas pessoas, aí eu acho que umas 19 tinham confirmado que viriam, umas outras 20 e tantas falaram que gostariam de vir, mas que não poderiam, algumas disseram que não tinham interesse, outras saíram do grupo, né, e é muito legal, cara, porque, tipo assim, cara, séculos e séculos que tá escrito isso, assim, cada vez, quando a gente começa a olhar para a Bíblia tem tudo lá, cara, é muito, muito massa, porque diz assim, que vocês que estão aqui, cara, vocês foram chamados e escolhidos, cara, para estar aqui, porque, olha só, tá lá em, caramba, eu tirei aqui o livro, mas daqui a pouco eu olho. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, eles lhe deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, os discípulos, né? Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí que é o ponto. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí eu pulo um pouquinho e ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Cara, então é tipo, é muito massa, cara, porque
Isso aqui, para mim, explica que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? A mensagem está aí, a mensagem está circulando, cara. Mas, de verdade, por que não vem todo mundo, se a mensagem é massa, sacou? Cara, a mensagem é o seguinte, cara, você pode ter vida eterna, cara. A mensagem, assim, da forma como eu enxergo, olha que doido, que é até uma forma interessante para começar a mudar aí um pouco dessas crenças centrais. Às vezes a gente se pega pensando muito na gente como um corpo que tem um espírito, né? Quando o mais legal é a gente imaginar que a gente é um espírito imortal agora, um espírito imortal que está preso num corpo. Então, assim, muda tudo, cara. Muda tudo, porque se eu não sou esse corpo, eu sou um espírito que está preso num corpo, cara, e esse espírito é imortal, cara, qual é o limite? Cara, o limite é meu corpo. Eu não tenho limite para nada além disso, né? Agora, quando a perspectiva é o oposto, né? Aí fica aquele pessoal por exemplo, que eu falei para vocês, até o pessoal da neurociência e tal, né? Fala assim, não existe livre-arbítrio, a maior parte de tudo que a gente toma de decisão é o corpo, etc. Tá, mas e onde é que está o domínio próprio? Onde é que está o domínio sobre o corpo, sabe? Assim, é o espírito que vai te dar isso, né? Aí, se você for para as filosofias orientais, é basicamente o que sempre fala, né? De domínio do espírito sobre o corpo. E, enfim, então é muito legal isso. Passa um pouquinho, né, lá do Gênesis, a gente vai ter que, enfim, tem várias histórias, né, e aí eu botei aqui assim, a velha aliança e a lei de Moisés. Só uma observação, a gente fala muitas vezes assim, quando Jesus diz lá, né, principalmente o pessoal que é católico, tem na hora lá da ceia, né, que o padre fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tal, e aí, para o perdão dos pecados, e fala assim, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por nós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Lembra dessa parte, né, da ritualística, né, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por nós. Então, está falando de uma nova aliança, né, e aí, normalmente, a gente tem uma tendência a associar assim, não, Deus fez duas alianças, né, a velha aliança e a nova aliança, né, com o povo dele. Só que, na verdade, assim, a história da Bíblia, se vocês forem lendo, o Velho Testamento está cheio de aliança. Deus fez aliança com várias pessoas, tá? Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Israel Jacó, né, quando troca de nome. Deus fez aliança com Davi, tá? Deus fez aliança com Moisés, mas quando a gente pensar assim numa nova aliança, vocês podem ver que o próprio Cristo ele disse, né? Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei, né? E ele resume todas aquelas leis, né? Todos os mandamentos em dois, que ele diz, olha, cara, só existem dois grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? Com toda a tua alma, e amarás o próximo como a ti mesmo. Quem cumprir esses dois mandamentos, cara, está cumprindo a vontade de Deus, né? Tá honrando a aliança com Deus. Mas então, só essa observação, mas normalmente, quando a gente vai ler aí, livros, né, sobre nova aliança, vai sempre fazer essa associação, a aliança com Moisés, tá? Que foi depois que Moisés cumprindo uma determinação de Deus, tirou o povo judeu do Egito, os hebreus do Egito, e aí, aos pés do Sinai, do Monte Sinai, né, apresentou as tábuas com os 10 mandamentos, firmou aquela aliança, e depois vem as outras leis, né, lá no Levítico e tal. Então, normalmente se faz um contraste com essa lei. Por quê? Porque mais para frente, o que a gente vai ver? E lá, até o profeta Jeremias, lá também, no capítulo 31, e quando ele já vai prever a vinda de Cristo, né? Ele vai dizer, olha, e Hebreus também faz referência a essa passagem de Jeremias. Então, vocês olharem lá em Hebreus 8, por exemplo, vai dizer assim, Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, para variar, né? E eu me afastei deles. Então, tipo, a ideia é, cara, Deus fez uma aliança, não foi Deus que desonrou. O povo hebreu se afastou da aliança, se afastou de Deus, e aí Deus se afastou deles, né? E aí, mesmo assim, como ele tinha uma aliança, cara, Deus tinha uma aliança, e Deus não desistiu daquele povo, né? Várias passagens em que os hebreus, cara, tempo inteiro, tipo, rejeitando Deus, o tempo inteiro, são várias passagens. E aí ele diz, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo,
ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, cara, olha que forte essa interpretação, tá? Tipo assim, essa nova aliança, ela não vinha tipo, aquela não serve, aquela acabou, vamos fazer outra, né? Na verdade, assim, cara, deixa eu aperfeiçoar. Eu quero conviver com o meu povo, Deus, né? Quero conviver com o meu povo. Pô, mas eles não estão conseguindo, com as leis, eles estão se afastando, eles estão focando muito neles. Meu irmão, vamos melhorar isso aqui, eu vou pegar isso aqui e vou colocar dentro deles, eu vou gravar no coração, eu vou gravar na mente, e é isso que é muito legal, porque a mensagem da nova aliança, a mensagem da Páscoa, cara, é que depois da ressurreição de Cristo, cara, a gente se reconecta com Deus igual lá, a imagem e semelhança, né? Então, tá dentro, tá o Espírito, né? Tem a passagem que fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, cara, agora habita em nós. Cara, isso é muito forte, cara. O mesmo Espírito, o mesmo que ressuscitou, cara. O Filho de Deus, assim, a gente tem na gente, então a gente não precisa de mais nada, a gente não precisa de intermediário, a gente não precisa de ninguém, por isso que diz lá, né? Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Cara, olha que forte isso, cara. Ah, mas você está dizendo que a gente não precisa de igreja? Cara, a gente precisa congregar, a gente precisa estar junto, a gente precisa, por quê? Porque uma brasa, se você tirar ela do braseiro, ela apaga mais rápido. Se você pegar ali a brasinha, o carvão e deixar num braseiro, ela vai ficar quente, né? E também, assim, é muito mais forte a Bíblia, você tem Jesus deu ensinamentos de como é importante a oração de intercessão, né? Orais uns pelos outros. Então, assim, em grupo a gente é mais forte, né? Agora, e também até para aprender, para estudar, para conversar, compartilhar experiências, testemunhos de como Deus é grande, né? Porque Deus age na nossa vida, cara, ergue a gente para que a gente seja testemunho vivo da força dele, né, do poder dele, do amor, principalmente do amor dele, né? Deus não me tirou lá do Rio de Janeiro de uma vida de, cara, que já era para estar morto, sei lá quantas vezes, de verdade, cara, arma na cabeça várias vezes, andando com gente errada, fazendo só coisa errada. Deus não me tirou de lá, deu tudo que ele me deu, cara. Eu ganhei, tipo assim, vaga no mestrado, vaga no doutorado, passei em 2 concursos, cara, trabalhei, meu, com todo mundo que eu quis, cara. Assim, pra vocês terem uma ideia, gente, eu lembro como se fosse hoje, assim, a melhor experiência profissional que eu tive na vida foi trabalhar na presidência da República. Cara, tipo, um ano antes disso acontecer, e não tinha a menor possibilidade disso acontecer, eu gostava de andar de moto à noite, ali na Esplanada, eu parei um dia na frente do Palácio Planalto de moto, cara, de noite, e falei assim, Deus, cara, pô, obrigado pelas experiências profissionais que eu tive, mas se tem uma coisa que eu ainda queria ter de experiência na minha vida, assim, era trabalhar como presidente da República. Eu queria ter essa experiência e tal, papá. Conversei ali, expliquei o motivo, né, e tal. Meu pai tinha trabalhado como presidente e tal. Desde pequeno eu tinha essa perspectiva, assim, de que, pô, o que você faz ali afeta a vida das pessoas diretamente. E, cara, coisa mais improvável do mundo, cara. Eu fui trabalhar com o presidente Temer. Tipo assim, ele era o vice-presidente que virou presidente por acaso, por uma questão do destino, né? Então, assim, e Deus não me botou lá, tipo assim, aí tá aí, ó, pronto, te dei o que você queria. Não foi para isso, porque lá eu sentia a obrigação, eu sabia que eu tinha que dar tudo que eu podia, eu saía de casa às 7 da manhã, voltava meia-noite e meia, 1 hora, 1h30, porque eu sabia que, cara, a minha omissão afetava a vida de milhões de pessoas. Se eu deixasse ficar um trabalho meu, cara, 24 horas a mais na minha mesa, isso ia prejudicar pessoas, né, pessoas necessitadas, ainda mais que a minha área era área social. Então, assim, ele ergue para a gente poder dar testemunho, né, cara, para a gente poder fazer o bem, para a gente poder multiplicar. Então, é interessante a gente ter essa perspectiva, né, de que é com a ressurreição de Cristo e, obviamente, né, com a crença no sacrifício, que isso se torna possível, porque a gente simplesmente, por que eu falei lá do Éden, por que eu falei da criação do Gênesis? Porque a ideia é exatamente essa, a queda, e agora com essa nova aliança, cara, aliança, cara, a gente está de novo, está junto. O que a gente dá pro marido, para a mulher quando casa, cara? Aliança, né? Tá selado ali, é uma coisa só. Então a gente volta a estar junto com Deus, a gente volta a estar convivendo com Deus. E isso cara, isso é perigoso pra caramba, perigoso assim, para quem é errado, perigoso pro mundo, porque, cara, imagina, deixa eu pegar aqui a passagem para vocês depois refletirem com calma. Assim, um ponto legal aqui, ó, para quem é do direito, tem, nesse Hebreus 9 aqui, ele diz assim, ó,
No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Por que Cristo tinha que morrer? Porque, cara, ele propôs uma nova aliança, mas é assim, se eu chegasse aqui agora e falasse, galera, eu vou deixar todos os meus bens para vocês, se eu tivesse esse tanto de bem assim, né, dividir para vocês, mas adiantaria alguma coisa eu testamentar isso e não morrer? Não teria nenhum valor, né? Nenhum valor. Isso, o testamento seria só um papel, uma declaração de vontade que não tem exigibilidade, né? Então, só com a minha morte isso poderia ocorrer. Então, quando Cristo se oferece, né, cara, para dar a vida por nós, ele tinha que dar a vida por nós, para nos dar essa reconexão com Cristo, tá? E aí ele estende essa aliança, né? Ele vem para os judeus, né? João diz assim, João, o primeiro capítulo, cara, que é lindo, né? O primeiro capítulo de João, ele começa, o único que vai escrever, voltando lá no Gênesis, né? Então ele diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotaram. Aí pula aqui um pouquinho, aí diz assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, aquela palavra que criou no mundo, né? Criou o mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, os gentios, aos que creram em seu nome, nós, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aí, olha que forte, né, cara? Além de estar dizendo aqui, né, que foi estendido para nós porque nós o aceitamos, se a gente for lá em João também, lá no 16, ele vai dizer assim, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Olha que legal isso aqui, olha que forte isso aqui. Deixa eu só admitir mais uma pessoa aqui. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E em Efésios 2, de 4 a 10, diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha que forte isso aqui, galera. Essas duas passagens, elas são, cara, assim, ninguém aqui, cara, foi salvo. Nenhum de nós que está aqui, todos que estamos aqui, é porque a gente acredita, né, no que a gente está falando, no que a gente está buscando. E uma coisa que é muito massa, que tranquiliza muito, né, assim, dá muita paz, cara, não é pela nossa obra, não é pela força do nosso braço que a gente conquista a salvação ou conquistou, é de graça. Está escrito aqui, é de graça. Pela graça sois salvos, né? Então, assim, mas e a gente não tem que fazer boa obra? Deixa eu só admitir mais gente aqui. Mas eu não tenho que fazer coisas boas, gente, para ser salvo? Cara, a Bíblia não fala que a gente precisa fazer coisa boa para ser salvo. Ela diz que a gente é salvo pela graça. E por que ela diz que a gente é salvo pela graça? Ele fala bem claro, para que ninguém se glorie. Porque se eu sou um cara muito bom, eu faço muitas coisas boas, então Deus tem que me levar para o céu, cara, a glória é minha, né? Aí a gente está de novo lá naquele ego, lá que fez Adão sair do Éden, né? Agora, obra para a gente, boa obra para o verdadeiro cristão, não é condição, boa obra é consequência. Porque a gente foi salvo, a gente vai fazer coisa boa, né? Para o cristão verdadeiro, cara, a gente não faz para quê, né? A gente faz por quê, né? Porque nós fomos salvos, porque Deus, cara, fez tudo isso por nós, é que a gente vai fazer
o bem, é que a gente vai levar essa mensagem para várias pessoas. Eu não vou fazer coisa boa, eu não vou dar esmola, eu não vou cuidar de pessoas, eu não vou ajudar pessoas, porque eu quero que Deus me veja como alguém bom para eu ser salvo. Então, claramente aqui na carta de Paulo a Efésios, cara, está deixando isso muito claro. Quem age assim está buscando glória. E Jesus falou numa das passagens, né? Quando ele fala de que quando você der esmola, que a mão direita dá esmola, a esquerda não fique sabendo, porque e quando você estiver jejuando, não fica lá como os outros na praça, lá, ai meu Deus, eu tô com cara de dor, né, tal, porque se você está buscando glória perante os homens, você já vai estar recebendo, né, então também é um negócio muito legal isso aqui, que não é pela obra que a gente é salvo, a gente já foi salvo por graça, por amor. O que é graça, né, se vocês quiserem refletir um pouco sobre isso? Graça é favor e merecido. Aliás, tem um livro muito massa aqui, que é esse nome, graça, favor e merecido. Depois eu mando para vocês, aí se vocês quiserem a indicação do autor, tá? E aí, caminhando aqui mais para o nosso encerramento, eu vou passar um pouquinho, porque a gente começou um pouquinho atrasado, porque eu, de novo, estou me enrolando ainda com essa tecnologia aqui. Morte e ressurreição, né? Que é a ideia da Páscoa, né? Da Páscoa cristã agora que a gente está falando, né? Então, só repassando aí, pessoal que chegou um pouco depois, a gente viu como que nós éramos na nossa origem, na nossa criação, imagem e semelhança de Deus. Para que a gente foi criado? Para dominar. A gente não sentia medo de nada. Quando Adão resolve abrir mão, Adão e Eva resolvem abrir mão de confiar em Deus, né? E resolvem adquirir conhecimento, simplesmente eles são separados de Deus, né? Deus não tem como, né? Ali é um conflito de ego e espírito, né? Mente humana e espírito, carne humana e espírito, então é incompatível, né? E aí, simplesmente, o homem é separado de Deus, e aqui entra um negócio muito legal também, uma coisa que eu gosto de enxergar dessa forma, que às vezes a gente é muito acostumado, que a gente vem desde pequeno, eu que estudei no Marista, né, tive educação católica, e depois um tempo aí que a minha era, Ana, porque eu comecei um pouquinho mais tarde, por isso que eu estou passando um pouquinho. Ah, não, você está falando da hora de começar, era 18 às 19. Aí você pensou 19, 20, porque a outra foi 19, né? Deve ser. Mas não esquenta não, tá gravado hoje mesmo, eu ainda coloco lá. E muito legal que você veio. E aí, que é o seguinte, aí depois também teve um período que eu passei ali um pouco, quando a minha mãe começou a frequentar o espiritismo, então eu ainda era criança nessa época, então também tive um acesso à informação dentro de uma doutrina espírita, dentro de uma doutrina católica. Aí depois, quando eu fui crescendo, eu comecei a querer estudar um pouco mais das coisas, eu resolvi estudar esoterismo, depois, enfim, fui para a maçonaria, comecei a estudar rosacrucianismo, filosofias orientais, enfim, no fim das contas, nada me preencheu, eu não experimentei nada real, mas eu estou tocando nesse ponto por quê? Porque eu queria falar sobre a nossa perspectiva do inferno, né? O inferno. Então, porque muito na Páscoa se fala muito, né? Não, Jesus nos 3 dias, entre a morte e a ressurreição, ele foi ao inferno. Só que a Bíblia não fala nada do que aconteceu nesses 3 dias, né? A gente vem muito da doutrina católica, que quando tem a oração do credo, né, que diz, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia e tal. Então tem uma breve passagem, não me lembro agora em qual carta, que fala alguma coisa nesse sentido, mas nada é assim, ele estava lá no inferno pregando para as almas, não sei o que, igual o pessoal costuma falar. Até porque, gente, uma coisa que aí é um fato histórico, tá? Se vocês pegarem, sabe, a Divina Comédia de Dante Alighieri, a Divina Comédia, cara, antes da Divina Comédia, sequer existia essa visão de inferno que a gente tem. Isso é muito louco. Assim, quem criou essa visão de inferno que a gente tem, de um diabo chifrudinho espetando o tridente, com a galera queimando no fogo e não sei o que mais, isso aí foi Dante, cara, porque quando você pega a Divina Comédia, você tem o quê? Ali o poeta Virgílio, ele desce até o inferno, passa pelo purgatório para chegar ao céu, né? E aí Dante é que cria uma descrição poética, cara, dos 7 círculos do inferno. E é muito louco, porque quando você vai lendo assim, e faz muito sentido até, porque ele diz assim, que o diabo mesmo, ele está no último círculo do inferno, e que lá, ao contrário do que a gente pensa, não é quente, é gelado, é ausência de tudo, e que o diabo está ali no centro, cara, batendo as asas lentamente, e que esse bater lento das asas, cara, sopra um vento congelante. Olha que visão
poética, assim, forte, mas que as primeiras almas, elas estão realmente queimando ali, sofrendo, né, todos os tipos de suplícios e tal, e aí ele vai, inclusive, descrevendo personalidades conhecidas e dizendo em cada nível onde é que elas estão, né, nesse ciclo. Mas antes dessa representação que ele criou, não existia essa imagem. A gente tem na Bíblia uma passagem que fala de choro e ranger de dentes, sabe? E, assim, ninguém precisa estar queimando na fogueira com os diabinhos espetando, concorda? Para ter choro e ranger de dentes, né? E aí, tem essa, então acaba que a gente cresce nessa perspectiva do inferno como uma oposição ao paraíso, pensando numa coisa, cara, que foi criado, pela literatura, cara, que foi criado uma visão poética, sabe? E aí, quando, isso numa perspectiva, né? Aí muita gente que nem sabe disso, nunca leu, nunca foi atrás de estudar, começa a reproduzir isso, reproduz, cara. E aí quem conta um conto aumenta um ponto, acho que é assim o ditado, né? E aí vai mudando. E aí tem também aquela outra visão do purgatório, tem aquela visão, eu não sei, agora não me lembro, eu era muito criança lá no Espiritismo, que fala, né, a pessoa morre, fica ali, eu lembro de uma novela, quando eu era garoto, que era A Viagem, aí tinha ali o cara que morreu, que era o personagem do Guilherme Fontes, assim, vivia de preto num lugar, e sempre, ódio, aí por causa do ódio, ele não conseguia evoluir, né, subir e tal, e, enfim, mas a ideia aqui, cara, a primeira é essa, né, é a gente esclarecer, por meio do conhecimento, que sequer existe na Bíblia qualquer referência a inferno, cara, nessa perspectiva, tá? E o que eu queria chamar a atenção é que, vamos pensar assim, na física não existe calor, desculpa, não existe frio, né? Na física não existe frio, existe ausência de calor, né? Então, assim, quanto menos calor você tem, é o que a gente denomina como frio, né? E então, quando a gente pega, assim, essas figuras antagônicas, muitas vezes, você retirar o excesso de um é o que você garante a existência do outro, né? Assim, luz e escuro. O que é o escuro? É a ausência de luz, né? Então, uma perspectiva para vocês refletirem, galera, quando vocês estiverem lendo aí, é o seguinte: o que seria esse inferno, vamos botar assim, né? Cara, pensa assim, frio, ausência de calor. Pensa a ausência do calor, a ausência total do calor, é o frio absoluto, né? Então, assim, imagina o que é a ausência total de Deus, cara. Imagina o que é a ausência total de Deus para alguém que foi criado pelo sopro de Deus, né? Assim, o Espírito é parte do próprio Espírito de Deus. A ausência total de Deus, cara, deve ser a dor mais, a sensação mais horrível que existe. Para alguém que já sofreu de depressão, cara, potencializa isso em tudo que imaginar, né? Então, assim, tem uma passagem quando Jesus tá para morrer, quando ele tá para entregar o Espírito dele, né? Quando ele diz assim, Deus, por que me abandonaste, né? Tem aquela frase que ele fala, e muita gente fica assim, ué, mas por que Deus abandonou? Tipo, pô, a Bíblia descreve que naquele momento, né, cara, o céu ficou negro, tomado de nuvens carregadas, trovões, relâmpagos, né, teve terremoto, caramba, tipo assim, cara, naquele momento, Jesus estava carregando todos os pecados da humanidade inteira, cara, nele. Como é que ele vai sentir Deus, cara? Se o bicho meu irmão, o cara tava tudo entrando nele, cara, para ele poder morrer e a partir daí libertar a gente, né? Então ele sentiu isso, a ausência total de Deus. Agora imagina alguém que vem, cara, porque existe o Jesus humano, corpo humano, e existe o Cristo nele, né? Que é o Espírito de Deus mesmo, aquele que desce lá no batismo lá de João e tal. Então assim, naquele momento, cara, Jesus se viu Jesus, né, cara? Jesus humano, sem sentir o Espírito de Deus nele, né? E naquele momento, carregando todos os pecados do homem, ele sentiu essa ruptura completa, cara. Pô, imagina, ele tinha sido o único cara que conseguiu cumprir todas as leis, as 613 leis lá do Levítico e tal, né? O único ser totalmente puro, porque aquele sangue para ser derramado e pagar, né, fazer valer essa aliança, ele tinha que ser um cordeiro puro, né? Como sempre os sacrifícios que eram levados ao templo eram tratados de acordo com a lei de Moisés e tudo, tinham que ser animais específicos para serem sacrificados, né, no templo. Então, cara, isso seria o inferno, né? Pelo menos nessa perspectiva que eu gosto de compartilhar, né? Então, quando a gente vê lá, por exemplo, no livro de Revelações, né, o Apocalipse, cara, que fala, né, da próxima vinda de Cristo e tal, e que depois ele vai separar os que são dele,
né? E o resto vai ficar, cara, tipo, eu não imaginava vai ficar aqui com os diabinhos espetando lá na fogueira e tal, não é nada disso, cara, é a sensação total do abandono. E é um negócio tão louco que a Bíblia, ela diz lá em Apocalipse, cara, que vão ter pessoas que vão dizer assim, não, na hora que verem Deus, né? Cara, manda aquela montanha cair em cima de mim para eu morrer logo. Tipo assim, porque a dor deve ser um negócio tão intenso, porque por mais que hoje você tenha pessoas aí, cara, que são, eu sou ateu, eu não sei o que, eu não preciso disso, eu não acredito naquilo, cara, essas pessoas, por mais que elas digam que não acreditam e não sei o que mais, cara, essas pessoas, se elas têm filho, se elas têm mãe, se elas têm apego a alguém, se tem algum vínculo de amor com qualquer pessoa, quando elas falam assim, eu não acredito nisso, 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 elas estão olhando só para elas. Mas na hora que um filho pequeno, uma criança tem um câncer, uma mãe está ali na beira da morte, etc e tal, cara, essas pessoas começam a se apegar a alguma crença de eternidade, né? Elas começam a buscar. Então, assim, a gente tem, né? Até o Freud, que se dizia ateu, ele falava, né, que nós temos uma carência constante por uma paternidade eterna, por alguma coisa que preencha a gente de modo eterno. Fala, Vivi. E, Vivi? oi, desculpa, eu Oi. esqueci de ligar. Tem a questão também dessa do Apocalipse, de que muitos tentam procurar a morte e não a encontrarão, porque o Uhum, sofrimento deles vai ser tão grande que eles vão procurar a morte e não vão achar. Ainda tem esse sim. desespero É, de você não até conseguir nem achar a morte para você se livrar da dor e do sofrimento. exatamente. Ana, só complementando aqui, que a Ana falou do agnóstico. Cara, o agnóstico ainda está melhor, né, Ana? Porque, tipo assim, o agnóstico ele só está atrás de uma confirmação, de alguma coisa que valide mais. Ele não negou, né? Só que aí eu te dou uma frase para você refletir. A ausência de certeza, cara, não é certeza de ausência, né? A gente não pode confundir. E muitas vezes, cara, o ateu confunde. O ateu, e vou te falar assim, o cientista ateu, né? Porque o cientista ateu ele ainda é pior, porque ele não é nem um ateu completo, nem um cientista completo, porque um cientista que afirma que Deus não existe, ele não é um cientista. Porque a finalidade da ciência é tentar investigar aquilo que a gente não sabe. E assim, se você não, do mesmo jeito que você pode não ter evidências para confirmar, né, a existência de Deus, você também não vai ter evidências suficientes para negar. Então, cara, qualquer cientista que diga que Deus não existe, ele não sabe o que é ciência. Ele está limitando a ciência, né? Falando. Sou eu que tenho que soltar aqui? Eu não sei. Tá sem microfone. Não estou te ouvindo, Ana. Não, ela deve estar com o microfone fechado. Seu microfone. Não abre. Não abre? Deixa eu ver se é. Escreve no chat. Deixa eu ver aqui. Não, aqui tá all muted, mas eu também não estou tendo controle. Ana, president. Não, é o dela mesmo. Acho que é o seu microfone. Dá para escrever, Ana? É muita coisa? Mas ia ser legal se contribuir. Mas então, vamos seguir aqui, aí já eu te respondo, escreve. Ah, e aí, olha que legal aqui também, voltando, saindo dessa questão do inferno, então, né, cara? A última coisa que Jesus falou, né, naquela sexta-feira, ontem, foi do grego, né, tetelestai, né, que significa o quê? Está consumado, né? Era uma frase que era usada no comércio, quando você tinha dívidas e você ia pagando essas dívidas, as prestações, quando você pagava a última, o credor escrevia tetelestai. Existem papiros, né, que você tem hoje aí em museus que tem isso escrito, né, dessa época, tá? Datado dessa época. E a ideia da dívida tá paga, né? Tem uma passagem deixa eu ver aqui. Está em Colossenses 2, que diz assim: a vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, aqui no o pessoal do direito aí, quando você tem uma nota promissória, né, e aí você vai lá e paga, você resgata aquela nota promissória. Então, a ideia é de que com esse sacrifício, cara, tipo, Jesus falou aí, meu irmão,
todos os pecados aqui foram pagos, me dá essa nota promissória aqui, ó, cravou na cruz, né, que nem diz Paulo aqui no Colossenses. Então, a partir daí, e aí eu faço aqui levando para o nosso último tópico, né, morte e ressurreição. Então, eu coloquei assim, a dívida está paga, nada mais afasta o homem de Deus. Estávamos mortos, e agora? Né? Por quê? Porque ontem, sexta-feira, Jesus pagou a dívida, né? Mas o que acontece amanhã, domingo, com a ressurreição? Né? Então, eu separei aqui, ó, Romanos 8, 29, diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes, também chamou. E aos que chamou a estes, também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que isso aqui quer dizer dentro desse contexto que eu perguntei, né? Estávamos mortos e agora? Cara, é que a Páscoa, a nova aliança, a morte e a ressurreição, tipo, a morte foi para salvar a gente. Mas a ressurreição, cara, ela permitiu que a gente, uma vez se reconectando com Deus, redescobrindo a nossa identidade de essência criada à imagem e semelhança de Deus, para dominar sobre tudo, cara, dizendo aqui o seguinte, né, que ele nos escolheu e nos chamou para que nós fôssemos conforme a imagem de seu filho. E aí diz que ele é o primogênito de muitos irmãos. E aí fala que esses que vêm com ele, ele também justificou e ele também glorificou. Cara, olha a força disso, né? Quando a gente pega, por exemplo, aquilo que eu falei do Espírito, né? Diz assim, Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, aqui, galera, é o seguinte, pensa aqui comigo. Quando os evangelhos contam que quando chegou o domingo, né, e foram até o túmulo de Jesus, a porta estava retirada, né? A pedra que cobria, que selava a entrada. Em 3 dos evangelhos fala que tinha um selo romano nessa porta, nessa pedra. Acho que vocês devem saber, né? Que tudo que Roma colocava o seu selo era intocável, né? Significava que se você rompesse aquilo que o Império selou, que você ia enfrentar a fúria do Império Romano, né? E Deus é tão brincalhão, né, cara, que diz que quando foi Maria, né? Maria e Marta, que foram ao túmulo, elas se depararam com um anjo, né? Na verdade, o céu tremeu, teve um terremoto, né? E aí apareceu um anjo. E esse anjo foi lá e sentou em cima da pedra, cara, sentou em cima do selo do Império Romano. E elas ficaram com medo, e aí ele disse o que? Olha o medo lá. Lembra do medo lá de Adão? Né? Eles disseram, não tenha medo, não tenham medo. Né? A pessoa que vocês procuram não está mais aqui, não, cara. Ele voltou do mundo dos mortos, ele está naquela direção, pode ir para lá que vocês vão encontrar. Então, aí pensa o seguinte, galera, teve terremoto quando apareceu um anjo. Todas as passagens da Bíblia falam em que aparecem anjos, né? Dizem que as pessoas caíram no chão, assim, a presença, né, deve ser um negócio muito forte, né, quando fala assim, o anjo do Senhor apareceu, e eles sentiram medo, etc e tal. Agora, a gente está falando de um anjo, cara, de Deus, causando terremoto, fazendo as pessoas, na presença de um anjo de Deus, cara, caírem no chão. Gente, imagina o que é ter o Espírito de Deus dentro de vocês. Sim, vocês têm noção, a partir do momento que vocês se harmonizarem com essa ideia, cara, qual é o limite que vocês têm? Vocês têm noção, quando eu falo de ser invencível, imparável, onde é que está a força para isso, cara? Não está no nosso braço. A gente pode, com estudo, com conhecimento, fazer muita coisa e precisa, né? Eu falei ainda agora para vocês, que, tipo, o discípulo mais usado por Deus, cara, de todos foi Paulo. Foi Paulo. Vocês podem ver a Bíblia lá. Você tem 4 evangelhos e você tem quantas cartas lá escritas por Paulo. Paulo rodou o mundo inteiro. Paulo, cara, falava um monte de línguas, né? Paulo tinha nacionalidade romana, era judeu e tinha nacionalidade romana, então ele tinha prestígio que o Império Romano garantia ele circular livremente, né? Levando a palavra do evangelho. Paulo, cara, era um profundo conhecedor da lei judaica e tinha muita credibilidade, e ele foi o mais usado. Então, óbvio que a gente, assim,
Pedro era um iletrado, e mesmo assim, numa pregação, ele converteu 3.000 pessoas. Não estou dizendo que a gente precisa de conhecimento para poder cumprir o propósito de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que, claro, que se a gente pode ser muito mais usado se a gente utilizar os dons que Deus nos deu para a gente crescer pessoalmente, crescer profissionalmente, crescer academicamente, tá? Isso não quer dizer que ele não vai usar, ele vai usar cada um da forma que ele deu, que ele quer, com os dons que ele deu para cada um, né? Então, mas é muito forte isso que eu estou falando para vocês, eu queria que vocês refletissem muito nisso. Lembrem dessa passagem aí, Romanos 8:11, cara, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, não é visita vocês, tipo, não é, pô, Deus, vem aqui, fala comigo, manda aqui Não, cara, ele tá aí dentro. Lembra daquela passagem que foi lá da nova aliança, lá de Jeremias e de Hebreus? Falou assim, cara, vai chegar o momento que vai ser firmada uma nova aliança que eu vou ter que enfiar na cabeça dessa galera aí, vou pregar na alma deles, no coração, na mente, né? Porque não dá para deixar só aqui fora um comando. E é isso que aconteceu, né, com a ressurreição. Então a gente, a partir de agora, cara, não precisa mais ter medo. A gente passa a ser perigoso, imparável, invencível, né? Diz assim João 4, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, a nossa aliança, gente, não é uma aliança com Cristo, não é para a gente ter medo de novo, medo da lei, medo da morte, é libertação, cara. A gente é livre. Ah, eu posso continuar tomando minha cerveja? Bicho, onde é que tem alguma passagem na Bíblia que Jesus falou para você não tomar cerveja? Tem alguma passagem que ele falou, não faz tatuagem, não bota brinco. Vocês acham que o povo todos os povos por onde, os países por onde Paulo passou pregando o evangelho, cada um não tinha sua cultura, cara. Cada um não tinha sua forma de se vestir, de se adornar, né, seus hábitos e tal. Tipo, cara, a mensagem é amor, a mensagem é fé, é esperança, cara. A mensagem cara, foi dado Deus se fez, um negócio que Lutero que falava, assim, que é muito massa, que dizia o seguinte, que os homens, eles usam máscaras para esconder quem eles são, mas Deus, cara, ele usou uma máscara para poder mostrar quem ele é. Tipo assim, Deus é infinito, cara, como é que Deus ia aparecer aqui na Terra e mostrar um pouco do que ele é? A gente não teria condição de experimentar Deus, né? Então ele precisou se fazer carne como uma máscara, um pouquinho, né? Uma pequena, mínima manifestação do poder dele, assim, para a gente poder experimentar, né, de um jeito. E a partir desse momento ele foi embora, e aí ele disse, eu preciso ir para que o Consolador venha, né, que é o Espírito Santo. Então, esse é o Espírito que tem dentro da gente. Tranquilo? Então, para fechar aqui, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, Páscoa pra gente, galera, é todo dia. Todo dia. Por que é todo dia? Porque, cara, meu irmão, porque tá dentro da gente, cara. Porque com a ressurreição, com a morte ele salvou, ele quitou a dívida. Não tem pecado. Quem é que vai acusar a gente de alguma coisa? Quando a gente morrer, alguém vai acusar a gente? Não vai acusar de nada, sacou? A gente está salvo. Ah, mas eu pedi perdão, eu aceitei, cara, o sacrifício de Jesus, mas eu caí de novo. Claro que você caiu de novo e vai continuar caindo, galera. Eu vou continuar caindo, a gente é humano. Existe um processo. E Deus, ele sabe de tudo. Você acha que ele teria feito tudo isso acreditando que a gente ia... Ah, não, agora eles vão ser perfeitos? Tem um processo, cara. Santificação é um processo. A gente foi justificado. A santificação agora é um processo, né? A gente vai buscar conhecer mais, a gente vai tentar não errar. O que a gente não pode é errar voluntariamente, né? É errar porque quer. Então, assim, a gente precisa combater os preconceitos, tá? Parar de querer achar que é melhor do que os outros, parar de... Lembra lá, maldito homem confia no homem. Cara, essa frase eu queria até tatuar no meu braço, mas não cabe mais, né? Porque já tá tudo tatuado aqui, então não tem onde colocar. Mas é muito forte essa frase, assim. Toda vez que a gente achar que tá... Meu irmão, eu posso fazer isso aqui sozinho? Cara, tava lembrando aqui agora com a minha esposa ali. Cara, não tem uma sustentação moral que eu faça no tribunal, que eu antes não vá no banheiro do tribunal e não fique lá, Deus, coloca a palavra certa na minha boca. Cara, você que me colocou para advogar para essa pessoa, se der, assim, se é a tua vontade que ela vença, se você quer usar essa derrota para ensinar alguma coisa para ela, beleza, mas não deixa que eu fale nada que não esteja em conformidade com o teu propósito. Cara, tipo assim, eu não quero confiar em mim, não quero confiar no meu estudo, eu não quero confiar no meu doutorado, não quero confiar no meu conhecimento, sabe?
eu fiz a minha parte, eu estudei o processo, estudei o direito, estudei o processo, mas quando chegar lá, cara, eu não quero que seja eu. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não me vejam. Eu quero que elas escutem a minha voz e não me escutem. Não escutem o que eu tenho para dizer. E eu faço assim em tudo, galera. Tudo. Prova oral de concurso, quando eu passei, que teve prova oral. Tudo. Eu tento sempre lembrar, cara, que se for pela minha mão vai dar errado, vai dar ruim. Isso torna a gente muito mais forte. Porque assim, o que é impossível para Deus? Nada. E se a gente aceita que a gente está servindo de instrumento para a vontade dele, e libera, óbvio, a gente libera, cara, só pode dar coisa boa. Ah, mas e se a coisa boa não é o que eu quero, brother? Se você está com ele, você vai saber que é bom. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas, todas. Até aquilo que você acha que é ruim, está cooperando para o bem, para o teu bem. Né? Oi, Rebeca. Professor, eu acho que, para além de tudo que você falou, as observações, a gente tem que ter entendimento do relacionamento com Deus mesmo, assim. Eu acho que Jesus veio para isso, né? Para a gente se relacionar com Ele. Uhum. E à medida que a gente cria esse relacionamento, igual se fosse, né, com uma outra pessoa, um relacionamento real, as mudanças vêm, a gente passa a ter entendimento. E, sobretudo, assim, que é uma coisa que o meu pastor fala muito na igreja, né? Da gente ser agente de Cristo mesmo. Por exemplo, eu não sou uma professora de educação física, né? Eu sou uma agente de Cristo, trabalhando na educação física, né? Isso, Para que outras pessoas isso. conheçam o evangelho de Jesus, né? Para que esse Jesus seja real na vida das pessoas, né? Não está distante, né? Ele está próximo. E aí, eu acho que esse entendimento da relação com Cristo nos aproxima desse Deus, assim, que durante muito tempo ele foi pregado de uma maneira muito distante, Uhum. o carrasco, o castigador, né? É. Que pune, né? Uhum. E então, a partir desse momento que eu entendo que Jesus está comigo no todo dia, ele anda comigo, ele está comigo, a gente consegue ter uma outra vivência, né, em relação Sim, ao próprio Deus sim. mesmo. Você Era falou um só isso. negócio, você falou um negócio muito forte aí, cara, que é exatamente isso. Essa coisa do relacionamento é o que eu quis dizer quando eu botei o título, né? A Páscoa é todo dia, né? Porque assim, dois pontos aqui interessantes. Tipo, quando a gente começa a se relacionar muito com Deus, cara, se eu estou dizendo que eu vou servir, a minha perspectiva não é o que eu vou ganhar me relacionando com Deus. Na verdade, eu vou perder. Mas eu vou perder o quê, cara? Tudo que é ruim, tudo que me afasta. Então, o medo já vai embora, né? A insegurança, a baixa autoestima. Então, tipo assim, só de você estar nesse relacionamento, você já perde muito, muito do que é humano nessa perspectiva, do ego, né? E a outra coisa é isso que você falou também, cara, que é justamente porque eu recebi, tipo assim, Deus vai vibrar na minha vida, vai se manifestar na minha vida, Deus não, tipo assim, ele quer, aqui fala que ele ama, né? Deus amou o mundo de tal maneira, cara, de tal maneira, assim, que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tipo assim, a gente está naquela fase. Dizem aí os estudiosos da Bíblia, né, que a gente já está chegando na última fase, porque várias das profecias que foram escritas desde o Antigo Testamento, elas já começaram a se mostrar cumpridas, né, quando fala de profecias relacionadas com a segunda vinda de Cristo. E os últimos sinais que a gente vai ver é o quê? Primeiro, uma divulgação muito grande da mensagem do Evangelho, né, isso a gente já tá vendo, cara, você vê assim, só uma série do Netflix ali, o The Chosen, cara. Vocês já viram quantos milhões de pessoas, milhões, centenas de milhões de pessoas estão sendo alcançadas por essa mensagem, sacou? E estão, cara, buscando conhecer, né? Então, assim, esse é um sinal que tá escrito lá, né? De repente, a mensagem, ela começa a chegar no Oriente, já tem muito avivamento, e depois vai ter ao mesmo tempo, uma apostasia, né? Muita gente esfriando, e é o que tá acontecendo também. Tem muita gente se afastando, e se afastando por quê? Cara, por causa do pastor, por causa do padre, por causa do rabino, por causa do líder da outra religião, cara, o que é mais triste, sabe, assim, é que são pessoas que se ofereceram para levar uma mensagem e que estão afastando as pessoas, sacou? Por quê? Porque resolvem deturpar a mensagem, né? E é engraçado, porque a Bíblia tem um lugar carinhoso para essas pessoas, né? Esse é o pior de todos, cara. É aquele que afasta de Deus aquele que é de Deus, né? Esse não vai ter jeito, não vai ter. Isso é quase uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E você vê que quando que a pessoa se perde, que às vezes ela começa no caminho certo, né? E no meio do caminho ela se perde, começa a crescer o negócio dela, cresce demais ali, muita gente seguindo. Por quê? Porque ela começa a focar no ego, né? Ela começa a ver que ela é a boa, né?
que ela é que é a pessoa que está evangelizando, ela está convertendo pessoas, está fazendo número. Galera, a Bíblia é clara, ela diz que a fé ela vem do ouvido da palavra, e que é o Espírito Santo que converte, cara. Não é a gente que converte ninguém, não adianta eu ficar na rodoviária com a Bíblia gritando, né? O fim está próximo, Jesus te ama, não sei o quê, tipo, cara, não dá para ser o crente chato, o católico chato, o cara da afrodescendente chata, da matriz africana chata, não dá para ser o espírita chato, não dá, brother, não é essa a mensagem. Jesus não foi perturbar a vida de ninguém, cara, a vida de ninguém, sacou? E ao mesmo tempo também ficar com preconceito com as pessoas, porque esse daqui é drogado, esse aqui é homossexual, esse aqui é não sei o quê, tipo assim, meu... Se olhar todas as passagens, cara, Jesus disse o quê? Eu não vim para quem é são, eu não vim para quem é bom, eu vim para os enfermos, cara, eu vim para quem precisa, eu vim para o doente, eu vim para o cego, para o surdo, sabe? Eu vim para a prostituta, eu vim para o cobrador de impostos, eu vim buscar esses. Quem é bom demais não precisa de mim, não, cara. Quem é bom demais deixa para lá. E a gente não precisa de número, não, cara. Não precisa de número. Tipo assim, André falou de Jesus para Pedro. André falou para Pedro, lá depois, né, do Pentecostes, numa pregação, cara, um cara iletrado, converteu 3.000 pessoas numa pregação, né? Então, tipo assim, André falou para esse falou para 3.000, sabe? Então, assim, Paulo sozinho não viu de ninguém, não. Paulo teve uma experiência com Deus, e a partir dali, cara, ele simplesmente pregou para o mundo inteiro, para o mundo próximo dele ali, né? Então a gente tem que ser isso mesmo que você falou, cara, é instrumento, onde a gente está, né? Então a mesma coisa, eu como advogado, cara, eu quero ser instrumento da justiça de Deus, e agora eu comecei a estudar para um concurso de juiz. Se for o propósito de Deus, cara, quando eu falo com ele, eu falo, Deus, se o Senhor quiser que eu seja um juiz que vá tentar reproduzir o seu padrão de justiça, né, no exercício da minha atividade, cara, eu tô aqui, eu vou pagar o preço, obviamente, vou estudar, tem um processo, né, de preparação, né, e na minha vida, você vê que lá na academia mesmo, com o pessoal do jiu-jitsu, de vez em quando eu posto no grupo do pessoal do jiu-jitsu lá, mensagens assim também, né, tem gente de todas as profissões, de todas as naturezas, e cara, tipo assim, não duvida, tem gente ali que, meu, grosseirão lá, policial militar, não sei o quê, mas depois que eu posso, fala comigo no privado e vem pedir orientação, me procura lá depois do treino para conversar sobre as coisas de Deus. Então, tipo assim, é isso, né, cara? E, enfim, é o nosso papel, tá? E aí, galera, então, resumo da ópera, né? É isso. A gente tendo essa consciência, cara, de que em Cristo a gente volta pro Éden, cara. A gente volta pro prazer. Ana, tem um negócio assim, minha filha fala uma frase que eu acho massa, cara, ela diz assim, Jesus é muito massa, o que estraga é o fã-clube, sabe? Tipo, a gente às vezes se afasta, fica com dúvida, porque a gente tem experiências ruins com pessoas ruins, sabe? E a experiência boa, ela vai vir, cara, da fonte. A água, quanto mais perto da fonte, mais limpa ela é. E a fonte, cara, é a Bíblia. Mas ela foi escrita por pessoas, sim, mas ela foi inspirada por Deus. Como é que você tem certeza? Simples, cara, é o livro mais traduzido no mundo, é o livro que começou a ser escrito mais de 4.000 anos atrás, até hoje ele está aí. Teve um período da história em que a Igreja Católica teve todo o poder do mundo para reescrever o Antigo Testamento, ela não ousou fazer isso, aqui, a mais velha, a Érica, que está aqui de vez em quando, a igreja não reescreveu. Por que não reescreveu, cara? Se ela tinha todo o poder para reescrever. Porque você tem algumas passagens do Novo Testamento que acaba tendo pequenas contradições escritas com o Antigo, né? Então, a Igreja Católica, naquele momento ali, Idade Média e tal, poderia muito bem ter pegado e reescrito. E eles não fizeram, cara. Por quê? Bom, a Bíblia está dizendo, lá diz, tem uma advertência grave, né, cara? Maldito daquele cara que alterar uma linha, que suprimiu uma vírgula, brother, do que está escrito ali, né, que foi vontade de Deus. Então, assim, ela foi escrita por homens, mas com uma inspiração divina, né? E aí, ela vai ser lida por homens de séculos diferentes, cara. Sabe? A gente tem ali uma foto de uma realidade, quando a gente pega o Antigo Testamento, daquela realidade, né? Começa em Abraão, uma realidade tribal, e aí vai crescendo, crescendo. Então, assim, como é que a gente vai conseguir interpretar uma coisa daquela nos tempos de hoje? Também a gente precisa de inspiração divina, cara, né? A letra mata, diz lá, o espírito vivifica, né? Tá escrito na Bíblia. Então, que nem vocês do direito aí conhecem lá o fenômeno da mutação constitucional, né? A Constituição, cara, ela pode ter 500 anos, a mesma letra,
Pô, eu vou ficar interpretando os conceitos que estão ali da mesma forma hoje, que se interpretava 500 anos atrás, né? Então, a gente precisa, na interpretação e trabalhando esse fenômeno de mutação, sem precisar alterar o texto. E é isso que a gente vai fazer lendo a Bíblia, mas pedindo a inspiração divina. Então, assim, principalmente para quem tem mágoa, né, de certas lideranças religiosas, teve experiências ruins, etc e tal, Bibliazinha aqui, oraçãozinha antes, Deus, me guia, me inspira. É isso aqui que vocês precisam, cara, mais nada. E depois compartilhar com gente que vocês sentem que estão na mesma vibe. Porque, cara, tá escrito lá, cara, ninguém mais vai precisar de ninguém para explicar. Ninguém mais vai precisar dizer, olha, é assim, é assado. Porque vai estar gravado na alma, cara, na alma, na mente, no coração. Alma, mente e coração na Bíblia é a mesma coisa, tá, galera? Alma, mente e coração, cada passagem usa uma expressão, mas é a mesma, está se referindo à mesma coisa, tá? Que não se confunde com o espírito. O espírito é aquele que agora, o nosso, é eterno, que a gente se reconectou com Deus. E quando a gente se reconecta com Deus, a gente pode tudo, cara. Tudo, desde que, obviamente, convergente com a vontade dele. Beleza? Foi bom? Não, Ana? Por quê? Você não pegou tudo, né? Foi por isso? Ah, porque você não consegue falar? Mas você tá... É o microfone do computador, você tá sem um fonezinho com microfone? Manda um... Espera só um pouquinho antes de sair, galera, que eu vou passar um exercício agora aqui para vocês que vai mudar a vida de vocês, cara, de verdade. Quanto a Ana Marta, eu teria que sair. Mas também você pode, qualquer coisa, grava um áudiozinho e me manda, Ana, lá pelo WhatsApp. Olha só, gente, eu vou passar um exercício para vocês que eu gostaria de sugerir que vocês inserissem na rotina matinal de vocês. Ana, você falou da Monster High aqui, é porque você viu esse rosa na camisa dela, não? Ah, não, tá. Ah, do papel. Aham. Mas a minha filha mais velha, ela gostava de Monster High quando ela era pequena. Olha só, um exercício que eu quero que vocês façam é o seguinte. A gente faz aqui em casa todo mundo, desde a Alice aqui pequenininha, até eu, a Juliana, minha mulher, enfim. Que é um exercício que é do meu mentor, que é o pastor da minha igreja, que também é meu mentor. Eu participo de uma mentoria com ele, que a gente chama de 10-10-10, tá? Então, o que é esse 10-10-10? Vocês vão pegar um papel, vocês vão fazer 3 colunas, a gente aqui já tem um impresso aqui, ó, já está espelhado, né? Então, a gente faz 3 colunas assim, qualquer caderno. Aí, na primeira coluna, vocês vão escrever assim, quem Deus é? Deus é. Na segunda, eu sou Deus. Na terceira, sou grato por estar aqui. Chegou depois, assiste do começo lá, porque para eu preencher principalmente o segundo, e que é talvez um dos mais importantes aqui, nesse processo nosso de desenvolvimento pessoal, vai ser importante, tá? Deus é, eu sou e sou grato por. Como é que a gente vai fazer? Depois que a gente costuma fazer ali na hora que tá ali já na cozinha ali tomando café, alguma coisa assim, cada um pega seu caderninho ali, baixa a cabeça e reflete, começa a escrever. Deus é, bom, vocês vão escrever 10 coisas que para vocês Deus é. Então, exemplo, Deus é bom o tempo todo, Deus é fonte ilimitada de sabedoria, pode ser só com uma palavra, Deus é amor, Deus é abençoador, Deus é inteligência, Deus é saúde, Deus é força, Deus é proteção, tá? Pode ser assim, ou pode ser um pouquinho mais, Deus é fonte infinita de coisa. O de uma palavra é legal, que força a gente a objetivar assim. Na segunda coluna, depois que você lembrou quem Deus é, e você vai ver que Deus só é bom, só é coisa boa, você não tem, assim, dentro do que a gente conversou hoje, não tem como você pensar assim, Deus é vingativo, Deus é amaldiçoador, que Deus não faz nada disso, né? Aí eu sou, mas eu sou quem? Eu não quero que vocês digam, não, eu sou tímida, eu sou
desatento, não, nada disso, eu sou em Deus. Então, depois que eu entendi que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, entendi esse processo, entendi que a nova aliança veio para isso, entendi que eu estou comemorando a Páscoa amanhã, estou comemorando exatamente isso, cara, a abertura que eu dei para que o Espírito Santo passasse a habitar em mim, não é a visitar, e que habitando em mim eu estou reconectado por completo com Deus, desde lá da criação, e que eu sou imagem e semelhança de Deus, e que eu fui feito para dominar, quem eu sou agora? Aí vocês vão colocar. Eu sou ilimitado, eu sou imparável, eu sou sábio, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou inteligente. Ah, mas eu não acredito nisso. Não importa, cara. Pode começar a escrever. Escreve. Escreve porque você, cara, vocês vão começar cada vez mais, é a repetição, né? A repetição que vai substituir a crença, são crenças centrais. A repetição vai fazer com que novas informações substituam aquelas anteriores. As anteriores, elas não vão se desfazer, a gente precisa colocar informações novas, tá? É aquela história, se eu chegar para vocês agora e falar, não pensa no abacaxi, todos vocês estão pensando, não é? Agora para de pensar no abacaxi. Para de pensar, gente. Vocês estão parando? Hã? Então não funciona, o nosso cérebro não funciona com não, tá? Ele não funciona com, não pense que você é tímida, não pense que você se sente burra. Cara, não adianta nada isso. O que adianta? É a gente pensar, cara, eu sou extrovertido. Cara, eu falo às pessoas, meu irmão, elas arregalam o olho para prestar atenção no que eu tô falando. É assim. Mas eu não acredito. Meu irmão, você acredita que você foi, que o seu espírito, cara, tá em conexão com Deus? Você acredita que Deus é infinito, que Deus pode tudo, que Deus, cara, ele é onipotente, onipresente, onisciente, que ele te criou imagem e semelhança dele? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, cara, pode começar a afirmar, porque você vai acabar acreditando. Mas você tem que fazer isso todo dia, galera, todo dia. A Alice, a pequenininha, o dela é 5, a gente diminuiu para 5. Porque ainda está aprendendo a escrever, tem criatividade, né, vocabulário e tal. Mas, cara, vocês não têm noção, cara. Se eu chegar para minha filha, de 6 anos aqui, que vocês viram aqui agora, e eu falar para ela, filha, você é burra, ela vai dizer, eu não sou. Mas eu estou dizendo que você é, filho, eu sou seu pai, tá, mas mesmo você dizendo, eu não sou, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Ela fala para vocês, sem brincadeira, galera, isso não é fanatismo religioso, não. A gente está falando de mente, renovação da mente. Lembra lá do início? Transformação da sua mente, para que vocês possam compreender, experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, porque eu sempre disse para ela o seguinte, filha, se você souber quem Deus é, e você souber quem você é nele, ninguém vai dizer quem você é. Você pode chegar na escola e falar que você é burra, que você é feia, que não sei o que mais, você vai rir. Você vai falar, nossa, mas que pessoa, cara, coitada dessa pessoa, essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está precisando de oração, essa pessoa está precisando de Deus. Porque para a gente perder nosso tempo para apontar o dedo para os outros, para poder ficar falando mal dos outros, né, a gente está realmente precisando de ajuda, né? Então, mas isso, o que esse exercício vai ajudar vocês, gente? Além de transformar a mente de vocês, a imagem que vocês têm de vocês mesmos, vai blindar vocês de tudo que é porcaria que vocês vão enfrentar durante um dia na rua. Percebe? E, por último, eu sou grato cara, o exercício de gratidão, até aqui a gente está trazendo para esse lado espiritual, mas o exercício de gratidão hoje, ele é muito utilizado na prática do mindfulness, tá, cara? Tipo assim, na área da psicologia positiva, porque quando a gente foca naquilo que a gente é grato, naquilo que a gente tem, a gente para de dar valor para o que a gente não tem. É um negócio muito, muito engraçado como é que funciona, cara, de verdade. Porque a gente vive numa vida de comparação, de exibicionismo dos outros, sabe? O outro tem isso, outro tem isso, outro tem isso. Mas por que a gente está, às vezes, sofrendo com essa comparação? Porque a gente está olhando para o que os outros têm e não para o que a gente tem. E aí a gente, quando olha para o que os outros têm, a gente começa a pensar que a gente não tem aquilo. Só que, galera, se vocês, meu irmão, pararem agora aí 5 minutos depois de que desligar, para tentar anotar as coisas pelas quais vocês são gratos, poderiam ser gratos diariamente, que a gente nem lembra, cara. Tipo, vocês iam ficar à noite aí escrevendo. E isso dá uma sensação, sabe de quê? De que Deus me ama, que Deus cuida de mim. Sabe por quê? Eu tenho 3 filhos, cara, que são inteligentes, são lindos, maravilhosos, perfeitos. Meu filho mais velho ficou doente 2 vezes na vida inteira, nos 11 anos dele. Minha filha mais nova, acho que nunca ficou doente. Tipo assim, olha quanta coisa eu tenho para agradecer só daí. Da saúde deles, da inteligência deles, como que eles são, sabe, assim, como que eles abençoaram a minha vida, da minha mulher quando eles nasceram. Tudo que... Aí vai, a minha vida, a minha saúde, as minhas oportunidades profissionais, as minhas oportunidades acadêmicas. Cara, poder ter uma cama, cara, para dormir no conforto,
poder escolher roupa quando eu acordo, poder escolher o que eu vou comer quando eu acordo. Cara, meu irmão, a gente tem muita coisa para agradecer, muita coisa para agradecer. E quando você começa a botar isso no papel, assim, e olhar, você passa a reforçar aquela ideia lá da primeira coluna, quando você diz que Deus é provedor, que Deus é abençoador, que Deus é amor, que Deus é cuidador, que Deus é protetor. E aí quando você bota na coluna do meio que eu sou protegido, eu sou filho amado de Deus, eu sou cuidado, eu sou próspero, cara, você só vai fazendo o que com as suas crenças centrais? Você está renovando sua mente, você está botando só um programa positivo no lugar. Faz sentido o que eu estou falando? Então, ó, dois exercícios já que vocês têm aí para fazer de rotina matinal. A visualização daquele eu ideal de vocês, né, de manhã cedo, antes de levantar, e de preferência também antes de dormir, e esse 10-10-10, que vocês já podem fazer ali enquanto tomam café. Vocês vão ver que, cara, prometo para vocês, em um mês a cabeça de vocês é outra. Vocês não vão mais ter esses pensamentozinhos que limitam vocês aí. Vocês nem vão perceber. Não é um negócio tipo assim, tá ficando mais fraco. De repente, vocês vão estar fazendo uma parada, alguém vai fazer um comentário, e vocês vão falar de outra forma. Vocês dizem assim, é isso mesmo, eu me garanto, as brincadeiras vão começar a mudar. Não vai mais ser aquelas brincadeirinhas de, que nem hoje, cara. Hoje tava no parquinho com a minha filha, aí veio um menininho bonzinho, eu fui dar parabéns para a tia dele que estava cuidando dele, uma senhorinha bem velhinha, acho que uma tia-avó, talvez. E aí falei assim, ele tá contigo e tal? Eu falei, pô, parabéns, cara. Seu filho, seu sobrinho, cara, que amor, menino educado, pô, menino inteligente, espertinho, sabe, um coração bom. Sabe o que ela vira para mim e diz assim, pelo menos por enquanto. Tipo, é assim que a gente cresceu. Alguém aqui cresceu diferente? Porque eu cresci assim, cara. Você ouve isso de mãe, você ouve isso de pai, cara. Você ouve das pessoas que te amam. É só brincar. Aí diz assim, é brincadeira. Eu só tô brincando. Aquelas brincadeirinhas. E aí, feioso? E aí, feiosa? E aí? Pô, mas eu sou mais esperto que você é burro. Sabe essas coisinhas assim? Não é brincadeira, cara. Você tá enfiando crença limitante no inconsciente da pessoa. A pessoa depois tá adulta, não sabe nem por quê. Você diz assim, faz tal coisa, não consigo. Como que você não consegue se você nunca tentou? Não consigo. Não, porque lá embaixo alguém disse que ela não conseguia fazer as coisas. Que ela era pior do que os outros, que ela era isso, que era... A menina cresce cheia com a baixa autoestima lá embaixo, aí não sabe que, pô, desde pequeno a mãe ou o pai ficavam brincando lá, chamando ela de feiosa, tá não sei o quê, tá muito feia e tal. Cara, não é brincadeira, brother. O que você fala, cara, a Bíblia fala de todas as coisas, meu irmão, cara, guarde seu coração e também fala, guarde a sua língua, meu irmão. Guarda, porque a sua língua, cara, junto com o que vem do seu coração, que é a sua mente, e a sua língua, você pode abençoar, você pode destruir a vida de uma pessoa, né? Então, assim, aí eu tive que falar para ela, eu falei, pô, não fala isso dele, não. Sabe, assim, o menino tem um coração sensível ao bem, cara. Deus vai usar muito ele na vida para fazer bem para muitas pessoas, como ele tá ali, ó, cuidando da minha filha, cara, dentro do parquinho. Aí ela ficou toda assim, graças a Deus, é verdade, né? Sabe? Assim, mas por que ela tava falando de maldade? Não, inocente. Mas infelizmente a gente foi criado nessa inocência, né? E aí a gente tem um programa limitante rodando dentro da nossa cabeça. E a gente vai mudar isso agora. Valeu? Obrigado, galera. Obrigado pela participação, obrigado pela atenção. Pena que a Ana não pôde colaborar aqui, participar também, mas vamos ter outras oportunidades.